Olá galera, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula de limites e hoje iremos falar de algumas propriedades, certo? Eu irei unicamente enunciar as propriedades, a maioria delas estão demonstradas aqui no livro didático que estamos trabalhando, que no caso é o cálculo A. Então, para ser mais rápido, eu vou enunciar e depois vocês fazem a verificação no seu livro, beleza? A nossa primeira, para iniciar aqui as propriedades, vamos falar aqui uma proposição de limites, certo? O que diz a proposição? Diz que se o limite de f de x, quando x tende a A, é L1, e o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L2, isso implica o quê? Que L1 é igual a L2, ou seja, esse é um teorema que fala da unicidade do limite. O limite é único. Não tem como uma função f de x ter um limite 1 quando x tende a A e ao mesmo tempo ter um limite 2. Se tiver, é porque esse L1 será igual a L2, certo? A demonstração vem pela propriedade, né? F de x menos o limite, você vai chegar ao final que L1 é igual a L2, beleza? Agora vamos verificar aqui algumas propriedades dos limites, certo? A nossa primeira proposição diz: se A e M e N são números reais, então o limite de mx mais n quando x tende a A é igual a ma mais n. Vou colocar aqui um exemplo. Essa proposição está dizendo que quando o limite, por exemplo, de 3x mais 1, quando x tende, por exemplo, a 2, isso aqui vai ser o quê? No caso vai ser f de 2, né? Eu vou substituir esse 2 aqui. É a mesma coisa aqui, 3 vezes o 2 mais 1. Certo? É isso que o limite, a proposição está dizendo. Ó. O limite de mx mais n, quando x tende a A, é o que? Ma, ou seja, no lugar do x eu troquei pelo A. E mais n. Tá aqui, a mesma coisa. O limite de 3x mais 1, quando x tende a 2, é o que? É 3 vezes 2 mais 1. No caso, isso aqui vai dar 7. Certo? A prova dessa proposição, ela também é bem simples, parecida com o exercício que eu fiz no exemplo na aula anterior, na aula 2. Você também pode acompanhar aqui, que é bastante didática a prova desse teorema. Vou enunciar agora mais algumas proposições e logo depois a gente prossegue no nosso conteúdo. Observe aqui, ó, se o limite de f de x e g de x existem e c é um número real qualquer, então o limite de f de x mais ou menos g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A mais ou menos o limite de g de x quando x tende a A. Como exemplo, eu posso citar aqui o limite de 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 3x quando x tende para 1. Por exemplo, um exemplo simples. Observa. Ele diz que o limite de f de x mais g de x quando x tende a A é a mesma coisa de eu separar as funções. Ó. Unicamente isso. Esse limite eu posso escrever ele assim, nessa forma polinomial, ou eu posso separar aqui, ó, o limite, quando x tende a 1, de 2x ao cubo, mais o limite de x ao quadrado, quando x tende a 1, mais o limite de menos 3x, quando x
tende para 1, certo? Ou seja, o limite de uma função polinomial aqui, eu posso separar esses limites. Limite, mais limite 2, mais limite 3 aqui, certo? Obviamente que é mais simples eu substituir aqui, né? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 menos 3, 0. Se eu fizer dessa forma, vai dar a mesma coisa, ó. 1 mais 2 mais 1, 3. 3 menos 3, também 0. Certo? Existem casos que há necessidade de eu separar, existem casos que não. A proposição aqui é só mesmo para mostrar que o limite da soma é a soma dos limites. A nossa segunda proposição aqui está dizendo, quando eu pego uma constante, o limite de uma constante multiplicado pela f de x quando x tende a a, é a mesma coisa a constante multiplicando o limite. É como se fosse aqui o limite de 2x ao cubo, é a mesma coisa que 2 vezes o limite de x ao cubo, né? Quando x tende a 1. X ao cubo, no caso, é 1 ao cubo, 1 vezes 2, 2. É a mesma coisa. É isso que essa proposição está falando. A terceira proposição aqui está dizendo que o limite de f de x multiplicado pela g de x quando x tende a a é a mesma coisa de você separar as funções. O limite da f de x, x tendendo a a, vezes o limite da g de x, x tendendo a a. A mesma coisa que fizemos aqui na soma. Eu posso separar esse limite. Com a divisão acontece a mesma coisa, certo? E as outras propriedades vocês podem verificar sozinho, certo? São as propriedades dos limites que iremos futuramente utilizar para fazer um cálculo aí dos nossos limites. Tranquilo? Eu tenho aqui a proposição 3.5.3. É um teorema bastante importante, que ele é chamado de teorema do confronto, né? Ou teorema do sanduíche. Diz o seguinte: se f de x é menor ou igual a g de x, ou melhor, se f de x é menor ou igual a h de x, que é menor ou igual a g de x para todo x em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em x igual a a, e se o limite de f de x quando x tende a for igual a L e for igual a g de x, o limite de h de x quando x tender também para a também será igual a L, ou seja, esses três limites serão iguais. Em outras palavras, está dizendo que quando uma função h de x está compreendida entre duas outras funções, ou seja, ela é menor ou igual a f de x e também a g de x, certo? Os limites serão iguais, certo? É chamado teorema do confronto. E também teorema do sanduíche por conta de uma função aqui compreendida entre outras duas funções, certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui para a gente fixar essa ideia desse teorema. Observe então o exemplo. Encontrar o limite x, é o limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x, quando x tende a 0. Para encontrar esse limite, eu vou aplicar aqui o teorema do sanduíche. O que você vai observar? O seno de um número está sempre compreendido entre menos 1 e 1, certo? Lá da trigonometria, você deve lembrar que o seno de um número está compreendido entre menos 1, ou seja, menos 1 é menor ou igual ao seno de um número, né? No caso aqui, o seno de 1 sobre x. E isso é menor ou igual a 1, certo? Sendo esse x diferente de 0. Como a nossa função tem um x ao quadrado, se você multiplicar os dois lados dessa função, eu vou multiplicar aqui os dois lados por x ao quadrado,
você vai obter o seguinte, ó, menos x ao quadrado menor ou igual a x ao quadrado seno do módulo de 1 sobre x menor ou igual a x ao quadrado. Certo? A gente viu lá das proposições de limite que se eu calcular esse limite aqui separado, vai ficar o seguinte, ó. O limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, multiplicado pelo limite do módulo de 1 sobre x, do seno, né? Quando x tende a zero. O que que acontece? Nesse limite aqui eu posso substituir, ó, x ao quadrado dá zero, né? Só que quando eu substituo aqui, vai ficar 1 sobre 0. Então essa multiplicação vai ficar um pouco estranha. 0 multiplicado 1 sobre 0, que é indeterminado. Então é melhor que eu utilize um teorema que me garanta o resultado de uma maneira mais clara. Beleza? Então aqui, pessoal, olha, você sabe que o limite vai ficar assim, ó, o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero, menor ou igual ao limite de x ao quadrado seno do módulo de 1 sobre x quando x também tende a zero. O módulo, na verdade, aqui fora, eu só coloquei x ao quadrado, o limite, né? É de x ao quadrado também quando x tende para zero. O que foi lá que o teorema falou? Que quando eu tenho uma função, por exemplo, quando eu tenho f de x menor ou igual a g de x menor ou igual a h de x, é isso? Eu tenho que o limite delas são iguais. E quando você tem aqui, ó, o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero, esse limite é zero. Menor ou igual a minha função aqui, limite, é do módulo do seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. É menor ou igual o limite de x ao quadrado quando x tende a zero, também vai dar zero, substituindo zero aqui, ó. O que que eu concluo? Eu concluo que o limite do módulo do seno de 1 sobre x diferente de zero, obviamente, quando x tende para zero, eu concluo que isso aqui também é igual a zero pelo teorema do confronto. Tranquilo?